aproximadamente 6% das questões que já caíram no Enem de física são de calorimetria. Você sabia disso? Você conhece o que é calorimetria? Galera, calorimetria é a parte da física, a parte da termologia que estuda o calor e suas aplicações. Olha que legal! É um tema muito interessante e, como eu já falei, um tema bem recorrente. Vamos estudar calorimetria? Assista esse vídeo até o final, dê logo o joinha, se inscreva se você não é inscrito e vamos lá! Fala galera, aqui é o professor Léo, vamos lá para mais uma aulinha de física. Como eu falei, hoje vamos falar sobre calorimetria, é um tópico super importante para a sua preparação. Então vamos lá, na tela. Primeiro, para você compreender de calorimetria, você tem que entender qual é a unidade trabalhada de calor, né? De quantidade de calor. Galera, calor, a gente já falou na aula anterior que é energia térmica em trânsito, beleza? Energia térmica, ou seja, mudança de energia térmica, energia térmica em movimento. Quando um corpo recebe ou quando ele perde calor, ele muda a sua temperatura. E esse calor ele é medido em quê? Como o calor é propriamente energia, então no sistema internacional, calor é medido em joule, ok? Então, a energia é medida em joule, né, SI. Como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade, como eu falei, né? Por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade que é chamada de caloria, o cal. E uma informação super importante é que uma caloria é aproximadamente 4 joules. Fique de olho nisso daí, uma informação bem importante. Professor, é necessário a gente saber essa conversão? Olha, é sempre bom saber, né? Mas as questões geralmente trazem essa igualdade aí para vocês. Muito bem. Então, para a gente entender o que é calorimetria, a gente primeiro precisa saber o que é o calor específico. Calor específico não necessariamente é calor, tá, gente? É uma constante. Uma constante que vai depender da substância. Então, anote isso daí, olha. O calor específico é uma constante que depende da substância. Como assim, professor? Ó, a água tem um calor específico, o alumínio tem outro calor específico, o ferro tem outro calor específico, todo elemento, toda substância tem um calor específico, beleza? Eu generalizando substância. Ah, professor, na química eu estudei que substância é isso, mistura é aquilo. Gente, pouco importa, ok? Na física eu estou falando um elemento, uma substância, uma mistura, tanto faz, ela vai ter seu calor específico próprio. Então o que seria? Né? Um conceito bem rápido e prático. É a quantidade de calor necessária para elevar, atenção, para elevar 1 grau Celsius de temperatura, uma unidade de massa de um certo corpo. Olha lá, gente, atenção. Então, o que é calor específico? É uma constante, que ele vai determinar quanto de calor eu preciso para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama daquele corpo. Ok? Professor, se for aumentar 1 Kelvin, 1 quilograma, ou aumentar 1 Fahrenheit, sei lá, 1 miligrama, pode, gente. Unidades são infinitas, mas não se preocupe porque as unidades que nós vamos trabalhar aqui vão ser as unidades mais comuns em termos de questões do Enem. Ok? Então, para a gente entender o que seria calor específico, como eu falei, vai depender da substância. E fique de olho então no exemplo. Olha. Imagine esse corpo, esse bloco aqui. Esse bloco, tá? E esse bloco, ele está sendo aquecido, ele está recebendo 0,5 calorias, beleza? 0,5 calorias, e ele vai aumentar, olha, a sua temperatura de 26 para 27 graus Celsius. Gente, de 26 para 27 o aumento foi de quanto? Foi de 1 grau Celsius, concorda? Quantas calorias ele precisou para isso? 0,5. Quantos gramas eu tinha? 1 grama. Então, se esse resultado nos indica, né, que para variar a temperatura de 1 grau Celsius, que resultado? Esse daqui, ó. A gente vai perceber que o calor específico ele vai ser a quantidade de calor dividido pelo produto entre a massa e a variação da temperatura. Não se preocupe, não se desespere. Eu não quero que você se importe com isso agora. A fórmula a gente vai ver depois, mas eu quero que você se importe com uma situação. O calor específico é uma constante que depende da substância, ok? E quanto maior é essa constante, gente, vamos pensar, é a quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius. Então, se aquele elemento precisa de muito calor para aumentar 1 grau Celsius, significa que é mais difícil aumentar a temperatura dele. Quando eu falo aumentar, serve para aumentar ou diminuir, tá?
E quando o elemento, a substância, enfim, tiver um calor específico menor, certo? Significa que a quantidade de calor para mudar a temperatura é baixa, ou seja, aquele elemento muda sua temperatura de forma mais fácil. Quer ver um exemplo legal? Para você aquecer a água, gente. Você demora demais, né? Você coloca lá, vai fazer um café, olha o tempo que demora para poder elevar aquela água, fazer com que ela chegue a 100 graus Celsius. Agora imagine que você colocasse a panela lá no fogo, sem nada de água. Gente, em questão de segundos, aquela panela que é, sei lá, de alumínio, ela vai chegar a altíssimas temperaturas. Percebeu a diferença? A água ela demora muito para chegar a uma certa temperatura, uma temperatura maior. E os metais, não, os metais são rápidos que mudam sua temperatura. Ou seja, o calor específico da água é muito maior do que o calor específico dos metais. Pode ter certeza que essa informação ela vai ser muito importante para a tua prova, beleza? Você ter esse conhecimento, você saber que calor específico é muito mais do que um número qualquer, muito mais do que uma constante. Ele vai representar se aquele elemento troca calor de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Melhor, varia a sua temperatura, perdão, de forma mais rápida ou de forma mais lenta. E capacidade térmica? Gente, capacidade térmica tem um conceito bem parecido com o calor específico, mas capacidade térmica não vai depender apenas da substância, ela também vai depender da massa. Então, não, vamos fazer melhor? Ela vai depender não só da substância, ela vai depender do corpo propriamente dito. Como assim do corpo? Olha, a capacidade térmica ela vai depender de dois fatores. Da massa mais a substância. Como assim? Ó, é o seguinte. Quem tem maior calor específico? Calor específico. Um copo com água ou 1 litro d'água? Aí você pensa, bom, um copo com água é água, né? 1 litro de água. Então, se é água e água, calor específico é o mesmo. Por quê? Calor específico depende apenas da substância. Só a capacidade térmica não depende apenas da substância. Depende também da substância, mas não apenas. A capacidade térmica, gente, vai depender também da massa. Então, aqui eu posso dizer o seguinte, que a capacidade térmica de 1 litro d'água é maior do que a capacidade térmica de um copo com água. Ok? Porque 1 litro d'água tem massa maior. Em que a gente aplica isso? Basta você pensar assim, olha, eu vou fazer, sei lá, uma xícara de café, tá? Eu fiz café, né, e coloquei numa xicrinha, bem pouco café. Você vai perceber que se você deixar lá em cima da mesa, rápido ele vai esfriar. Mas se você pegar um copão e encher de café, o tempo que ele vai demorar para esfriar vai ser muito maior. Ou seja, ele vai liberar mais calor, certo? Então o que a gente vai perceber? Que capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar, quando eu falo elevar ou reduzir, tá? 1 grau Celsius da temperatura do corpo. Perceba que ele não falou da substância, né? Ele falou 1 grau Celsius da temperatura do corpo. Vamos só rever o conceito lá de calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama a temperatura de uma unidade de massa. Ok? De uma unidade, ou seja, ele já delimitou que a massa é uma unidade. Aqui ele não fala de massa. Professor, mas é incoerente. Você acabou de falar que ele precisa de massa. Exatamente. Eu estou sendo incoerente. Não, galera, não é bem isso. Esse é o conceito. E nesse conceito, você vai perceber que aquele valor numérico, ele só quer saber quanto de calor é necessário para elevar ou reduzir, né? Para ter uma variação de 1 grau Celsius. A gente pode até depois, né, quando a gente for ver quantidade de calor, a gente vai perceber que realmente o calor específico ele depende da massa, mas você vai perceber que não tem massa no seu conceito. Então, para compensar, você vai logo observar que a massa, sim, ela é relevante, ok? Então, calor específico, gente, vai ser quantidade de calor que esse corpo troca dividido pela sua variação de temperatura. Vamos ao exemplo. Tenho aqui um bloco, tá? Esse bloco ele recebe 40 calorias e ele aumenta 20 graus Celsius. Como é que eu determino o calor, a capacidade térmica? Lembrando, capacidade térmica, o C é maiúsculo, tá, galera? Isso aqui é um C maiúsculo. Calor específico é um C minúsculo.
ok? Muito bem. Você vai dividir 40 por 20, que dá 2 calorias por grau Celsius. Esse resultado nos indica que para variar a temperatura desse corpo 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Outro conceito importante, calor sensível. O que é calor sensível? É o calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Gente, então o que é calor sensível? O calor sensível vai ser toda vez que um corpo trocar calor e ele não mudar de estado físico. Exemplo que eu coloquei aí, eu tenho uma barra de ferro e eu estou aquecendo essa barra de ferro. Por condução, né, você vai perceber que o calor vai sair da parte de maior temperatura para a parte de menor temperatura. Então o fluxo de calor vai ser esse. Me diz uma coisa, depois que você perceber que está aquecendo, essa barra vai derreter? Não, né? Você vai só perceber que a temperatura está aumentando. Então, se naquele momento a temperatura está aumentando e o objeto continua sólido, a gente vai chamar isso de calor sensível, ok? Ou quantidade de calor sensível. Então, exemplo, né, quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando sua temperatura e apenas sua temperatura. Agora sim, agora a gente vai analisar todas as relações que a gente viu lá em cima. Atenção, equação fundamental da calorimetria ou quantidade de calor sensível. Exatamente, quantidade de calor sensível se calcula assim, QMC delta T. Q, né, quantidade de calor, M, massa, C, calor específico e eu falei delta T, eu coloquei delta teta, tá? Essa letrinha grega chama de teta, coloquei propositalmente, tá? Inclusive eu até esqueci de substituir aqui, né? No lugar do T a gente coloca um teta. Por quê? Galera, quando a gente coloca T, eu vou até colocar a observação aqui, ó, que é uma correção, tá? Delta teta, que é o que? Variação da temperatura. Por que eu não gosto do T? Porque o T a gente confunde com tempo. Delta T a gente confunde com variação de tempo, ok? Então, lembrando que esse material vai ficar disponível na descrição do vídeo, beleza? Galera, então vamos lá. Essa expressão, né, essa expressão de quantidade de calor sensível, a gente já viu lá em cima que calor sensível ocorre variação de temperatura, ocorre mudança de temperatura. Tá aqui, mudança de temperatura, tá? Então, é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional ao calor específico e o que mais? Diretamente proporcional à variação da temperatura. Vamos analisar uma coisa bacana sobre capacidade térmica. A gente viu que capacidade térmica é Q sobre delta teta, não é isso? E a gente viu também que o Q é MC delta teta. Então olha que interessante, gente. MC delta teta sobre delta teta, que é o que está embaixo, é o que está aqui embaixo, e que a gente acabou de ver que é MC delta teta, ou MC delta T, tanto faz, tá? Eu posso cortar esse cara com esse cara, e o que sobra? Olha o que sobra, M vezes C. E eu falei agora há pouco para você, gente, capacidade térmica, ela depende de quê? Presta bem atenção. Apesar do conceito ser esse daqui, é a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau Celsius da temperatura de um corpo, mas perceba que a capacidade térmica, ela depende da massa e da substância. Olha o que eu falei aqui, massa e substância. Confie no professor Léo. Massa e substância. M de massa e esse C de substância? Não, né? Esse C é o C de calor específico, que é aquela constante que depende de quem? Depende de quem, Adivinha? Da substância. Tranquilidade? Viu aí como faz sentido? Então fique de olho nos exemplos. Beleza, então dando sequência. Calorímetro. O que é um calorímetro? É um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre seu conteúdo e o meio externo. Gente, vamos lá. Vou colocar aqui um café, uma xícara de café. Daqui a alguns minutos o café vai esfriar. Por que ele vai esfriar? Porque o café perdeu calor para o meio.
Galera, se esse café estivesse dentro de um calorímetro, o calorímetro é o quê? É um recipiente termicamente isolado. O café ele não ia esfriar. Se esse calorímetro fosse ideal, né? Como diz aí embaixo, ó, em princípio um calorímetro ideal não deveria trocar calor com outros corpos em seu interior. Mas na prática isso ocorre. Ou seja, se eu colocar um café quentinho dentro da garrafa de café, dentro da garrafa térmica, o próprio café vai aquecer a garrafa térmica, certo? Então não existe calorímetro ideal. Apesar de que algumas questões consideram calorímetro ideal, ok? Na prática isso ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento da troca de calor. Então tome muito cuidado porque não existe calorímetro ideal, beleza? Mas as questões podem sim considerar um calorímetro ideal, principalmente se tratando aí de Enem, tá? Ou concurso, tá? A galera que está se preparando para concurso aí, cai também em física, alguns concursos caem em física. E de forma geral, tá, galera? As questões elas vão abstrair esse tipo de situação. Isso aqui é uma garrafa térmica, né? Então, pelo conceito de calorímetro lá em cima, a gente viu que garrafa térmica é um calorímetro também. Na prática, ela é chamada de vaso de Dewar. Dewar ou Devar, tanto faz a pronúncia. A gente não vai estudar muito isso agora, até porque depois a gente vai falar sobre especificamente formas de troca de calor. Formas de troca de calor, e lá a gente vai ver o que significa cada etapa dessa daqui. Tranquilo? Pra gente finalizar, último tópico. Gente, esse calor sensível é o calor que faz com que os corpos aumentem sua temperatura sem mudar de estado físico. O calor latente, isso lá é calor sensível. Calor latente é o calor que produz a mudança de estado físico da matéria sem que ocorra variação de temperatura. Isso a gente vai já ver, isso é muito importante. Galera, ou um corpo está aumentando ou diminuindo a temperatura, ou um corpo está mudando de estado físico. Beleza? Na mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Quais são essas mudanças? Fusão de sólido para líquido, vaporização de líquido para gasoso, liquefação ou condensação de gasoso para líquido, solidificação de líquido para sólido. E sublimação de sólido para gasoso ou gasoso para sólido, sublimação ou ressublimação. Ok? Quantidade de calor latente é muito fácil de calcular, perceba. Quantidade de calor é massa vezes a constante de calor latente. Essa constante, para cada elemento, nós vamos ter 4. Para cada substância, nós vamos ter 4. A questão vai me dar, professor? Possivelmente. Mas é importante que você saiba para a água, certo? Calor latente de fusão, ou seja, a quantidade de calor que é necessária para derreter o gelo, 80 calorias por grama. Então, se você... Olha como é fácil! Se você tem 1 grama de gelo, você vai precisar 80 calorias para derreter todo aquele gelo, gente. Se você tem 2 gramas de gelo, você vai precisar de 80 vezes 2. Se você tem 100 gramas de gelo, você vai precisar de 80 vezes 100. Então é muito simples, a galera se enrola por besteira aqui. Então, ó, massa e constante calor latente. Basta multiplicar, uma multiplicação. Nunca vi algo na física que é só uma multiplicação, a gente sai dizendo que é difícil. Não é, é fácil. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama, perdão. Ou seja, se eu tenho 1 grama de água e eu quero que transforme em vapor, eu vou precisar injetar naquela água 540 calorias. O retorno são os mesmos valores. Como assim um retorno? Gente, se fusão é de sólido para líquido, solidificação é o retorno, é de líquido para sólido. Então, se aqui a constante é 80, aqui é o quê? Menos 80. Simples assim. Se aqui a constante é 540, aqui é menos 540. Tá? Fácil assim. Simples assim. Ó, então, professor, como é que se dá o aquecimento do gelo até o vapor? Galera, vai ser o seguinte. Pega esse exemplo. Ó, pega esse exemplo. Imagina que eu tenho uma quantidade de gelo, eu não coloquei a massa, a menos 20 graus Celsius. E eu quero transformar esse gelo a vapor. Está aqui o vapor. Primeiro, quando eu começar a aquecer o gelo não vai derreter. Ele vai sair de menos 20 para 0 graus Celsius. Ou seja, mudou de temperatura, continuou sendo gelo. A gente chama isso de calor sensível. No gráfico é isso. Ó. Ele sai daqui e chega aqui. Ok? Continua aquecendo o gelo. O gelo vai passar para água. O gelo estava aqui temperatura 0. Passou para a água aqui temperatura 0. Perceba, não mudou de temperatura,
porém mudou de estado físico. Se mudou de estado físico, a gente chama isso de calor latente. É o que acontece aqui, ó. Perceba que de 0 gelo e 0 água, no meio do caminho, eu tenho água mais gelo. Isso chama-se mistura bifásica. Toda vez que a mistura for bifásica, ou seja, água, gelo, água, vapor, significa que é calor latente, gente. Quando não for isso, é calor sensível. Beleza? Você compreende aí? Quando você vê aquela substância entre duas fases, se chama mistura bifásica. Duas certezas que a gente tem. Primeira, que aquela substância está a 0 graus Celsius, se for sólido para líquido, e está a 100 graus Celsius, se for de líquido para vapor. Lembrando que eu estou falando de água, tá? Então, essa é a primeira certeza. Segunda certeza é que a transformação, melhor, o calor é o calor latente. Então, vamos continuar. Eu quero transformar isso em vapor, né? Então, vou continuar aqui, ó. A água eu vou continuar aquecendo e vai chegar a 100 graus Celsius. Era 0 graus Celsius água, passou a 100 graus Celsius água, não mudou de estado físico, permaneceu líquido a todo momento, então é calor sensível. E agora eu vou continuar aquecendo e ele vai se transformar em vapor. Perceba, 100 graus Celsius água, 100 graus Celsius vapor. Sabe, você está fazendo café? Aí o café começa a borbulhar. Quando começar a borbulhar, gente, é uma certeza que você tem na vida, que aquela temperatura é 100 graus Celsius. Se você estiver a nível do mar, preste muita atenção. Se você estiver a 2.000 metros acima do nível do mar, a temperatura é menor do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque vaporização, o processo de evaporação, melhor dizendo, e o processo de solidificação, fusão, enfim, ele depende não só da temperatura, mas também da pressão atmosférica, ok? Então o que eu tenho agora é isso aqui, no gráfico. E finalmente, eu tenho 100 graus Celsius, vou passar para vapor a 120, tá? Vapor aqui, ó, vapor a 120. Era vapor, continuou vapor, não vai mudar mais para nada aí, só aumentou a temperatura, então calor sensível é exatamente esse processo. Ou seja, nós saímos daqui de gelo a menos 20 graus Celsius para vapor a 120 graus Celsius. Ok? Eita. Ok? Tranquilidade? Galera, assim a gente dá esse pontapé inicial em calorimetria. Eu creio que de calorimetria, o que vai faltar é algumas aplicações, alguns exemplos. Mudança de estado físico já foi dado. Eu acho que troca de calor vai ser o próximo passo de calorimetria. Lembrando aqui comigo, nós estamos isso aqui é bloco de termologia, tá? E nós vamos agendar live, gente, e resolução de exercício vão ser nas lives, beleza? Então você que está me acompanhando, agradeço demais, deixa o joinha, se você não for inscrito, se inscreva no canal. E isso daqui é teoria, prática vão ser nas lives. Um grande abraço e até mais, tchau, tchau.